Olá, está começando agora mais uma edição do Questão de Opinião, podcast político do Grupo Opinião Social. Eu sou Delano Rios, estou aqui recebendo hoje o deputado estadual Léo Suricati, uma figura aí que tem uma vivência política aí já assim, que contradiz inclusive com a imagem tão jovem que ele tem, mas que está chegando agora com força aí na política partidária, né? Chegou agora na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Bem-vindo, deputado. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que o povo esteja assistindo aí em casa. Obrigado, Delano, por estar aqui ocupando esse espaço e espero que hoje seja um momento legal para a gente poder falar de política, para além do humor que a galera conhece, o Suricati, o Léo. Vamos ver aí o que vai dar. Bacana, bacana. O Léo Suricati, ele é uma figura, fazer uma pequena apresentação, né, que tem uma trajetória até incomum, digamos assim, né, que na política, né, porque hoje você tem um tipo de político que ele vem muito dessa coisa das redes sociais, do sentido dessas vivências de influência e de novas mídias que a gente tem, né, mas ao mesmo tempo ele já tem também essa vivência política colada, né, na verdade ele não aproveitou esse capital, aparecendo nas redes sociais para virar um político, mas na verdade já estava ali como um ator político desde sempre, né, teve sucesso já assim de massas no coletivo do Suricati Ceboso, todo mundo aí conhece dos memes e tudo. Tem também La Casa dos Vetim, não é isso? Isso. Que é o projeto audiovisual e tudo, então é uma figura conhecida no meio cultural e agora também no meio político, né? E eu queria começar essa conversa, deputado, falando inclusive desse tema, que acho que é um tema fortíssimo, a gente estava até comentando aqui nos bastidores, como você chegou num tema quente, né, que é um tema da sua praia, que é discutir essa questão da soberania digital, né, e nesse momento que a gente está aí às voltas com essas denúncias gravíssimas, né, sobre abusos de criança e tudo, exposição à pedofilia, muitas vezes promovidas ou, digamos assim, ou pelo menos com vista grossa das redes sociais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse tema, o que é que você vai levar lá para a Assembleia para fazer essa discussão. Primeiro, agradecer a pergunta, porque eu posso, inclusive, explicar um pouquinho da minha trajetória, assim. Apesar de eu ser conhecido por conta do Suricati, e aí também explicar um pouco do Suricati. Suricati não é só eu sou uma das pessoas que fazem o Suricati. Tem o Dudu, que é meu irmão, que toca o dia a dia hoje, inclusive estou afastado por esse período do trabalho no Suricati, e foi fundado por um cara chamado Diego Jovino, começou em 2012, só que paralelo a isso a gente fazia parte de movimento social, já inclusive nossos primeiros trabalhos na internet, que foi, a gente se pintava de lama no mangue da Sapiranga, lá no Rio Coaçu, para falar de especulação imobiliária, que era a tribo dos antropoploides, foram os nossos primeiros materiais para a web, e que já tinha um cunho político ali, né? Apesar das pessoas verem o humor e a graça do Suricati, mas para prestar uma atenção assim mais fundo, tem questões políticas ali sendo tratadas de forma humorada. E eu venho do movimento social, né? Eu era do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Já fiz parte do MCP também, lá em 2005, 2006, quando a gente funda junto o movimento. Tem uma luta no bairro da Sapiranga, e aí em 2011, por volta de 2011, 2012, a gente entra no MTST, o grupo que fazia parte, e a gente ocupou uma terra em 2014, lá na Palpina. Eu falo isso até explicar, essa terra, gente, não era de ninguém não, era do Estado, da União, era um terreno ocioso, e a gente sabe que tem o Estatuto das Cidades, e aí quem não conhece o Estatuto da Cidade tem que saber que todo terreno tem que cumprir função social. E a gente ocupou a terra não para... Eu quero esse pedaço de terra. A gente queria o direito de morar, ter acesso à moradia. A gente conseguiu a vitória em 20 e poucos dias, 21, 22 dias. A gente conseguiu a vitória. E hoje eu sou um morador de um residencial que é o José Euclides, lá no Janguru Sul, que foi fruto dessa vitória que teve em 2014. Demorou uns anos, mas saiu. Hoje eu tenho direito à minha casa, tenho minha casinha. E não foi ninguém que me deu, não foi o governo não, é um direito. Inclusive explicar isso, é um direito que todo ser humano brasileiro tem, direito a morar. Então assim, a minha vida ela está muito atrelada à luta social, apesar das pessoas conhecerem mais por conta da internet. Mas sobre a questão da soberania digital, a primeira coisa que a gente quer falar, né, eu sou um profissional da área, eu sou um criador de conteúdos, e um influenciador, como popularmente o povo já fala,
identifica dessa forma, mas tem questões para gente que é profissional que não existe regulamentação para dar algum tipo de direito. Assim, a gente está na uberização do trabalho, né? A gente está na mesma condição, assim, não a mesma do entregador, porque o entregador ele está na rua, está no sol, está às vezes passando fome para entregar uma comida, e nós estamos ali produzindo conteúdo para a internet de forma constante, para a rede social, e muitas das vezes a gente não recebe nada para fazer isso. Enquanto o grande empresário bilionário, dono da plataforma, está ficando cada vez mais rico e com a massa de influenciadores, né? O Brasil, segundo a pesquisa que saiu até na Veja, essa pesquisa de 22, se eu não me engano, fala que o Brasil é o segundo país que mais segue influenciadores digitais. Já tem mais de 500 mil influenciadores no Brasil, já é uma categoria que tem uma paridade com a quantidade de médico. Então a gente precisa discutir isso como profissão, é uma das coisas que a gente vai discutir dentro da casa, mas tem coisas também para além disso, que é a questão da regulamentação e regulação das redes por uma questão também de segurança. A gente vê o caso agora do Felca, sobre a questão da adultização, que às vezes a galera quer tirar, às vezes não, né? A extrema-direita quer tirar o foco da responsabilidade das plataformas, quer botar só no criador de conteúdo que está utilizando, inclusive dessa ferramenta permitida pelas redes, de monetizar conteúdos onde sexualizam crianças, por exemplo. O fato de ter essa discussão da regulação das redes é justamente não deixar essa coisa correr solto, porque depois a plataforma digital, o YouTube, o Instagram, o TikTok, o X, eles se posicionam meio, a gente também é contra disso. Se é contra mesmo, pare de monetizar esse tipo de conteúdo, porque o algoritmo ele consegue trabalhar bem direitinho. Quando você bota uma música lá, ele já identifica, o robozinho trabalha com uma beleza. Então tá na hora de o governo federal pautar isso dentro do Congresso, e dentro da Alessia a gente vai discutir a questão da soberania digital no Ceará. Inclusive tem uma pauta que o governador defendeu na época da campanha, que foi de Wi-Fi livre. Então a gente quer levar isso para dentro da casa, quer fazer essa memória e discutir. Lógico que a gente sabe que isso tem um tipo de vamos dizer assim, vai onerar o orçamento público de alguma forma, né? Por conta que tem que ter mais cabo, tem que ter mais capacidade de distribuir a rede. A gente quer começar pelo menos discutir lá dentro que os aparelhos públicos que são do Estado, que já têm acesso à internet, tenham internet aberta. Então, assim, são coisas que a gente vai levar para dentro da casa. E, além disso, a questão de proteção de dados da nossa população, que hoje não existe nenhum tipo de filtro e controle. As redes sociais fazem o que quer, não só as redes sociais, mas todos os aplicativos, pega a geolocalização de todo mundo, pega a informação de todo mundo, o que a gente fala, com quem a gente fala. Então, a gente tem que proteger a nossa população de alguma forma, porque são empresas que não são daqui do Brasil, né? Não tem escritório, a sua maioria não tem nem escritório no Brasil para responder de fato sobre essas questões, e de alguma forma interfere na nossa política do cotidiano e na própria sociedade como um todo, inflamando discursos, facilitando discursos e ajudando na questão de disseminação de fake news. Se você parar para refletir, se as redes sociais quisessem criar mecanismos de proteção aos usuários, né, na questão de fake news, conseguiria. Mas eles não têm esse interesse porque eles lucram com isso. O deputado, uma coisa que eu queria lhe perguntar, e tem a ver com essa sua vivência, inclusive, nesse campo cultural, assim, a gente tem ali, acho que nos anos 90, sobretudo, isso ficou muito forte, quando você começa a ter uma certa popularização dos computadores, de alguns equipamentos digitais, você tem barateamento de alguns processos. E aí você, no campo cultural, você tem uma euforia muito grande, né? Por exemplo, ficou mais fácil gravar um disco, né? Você podia gravar dentro da sua casa, antes tinha que ser um estúdio é uma grande gravadora e tal. Então você começa a ter, por exemplo, nos artistas alternativos do audiovisual e da música, tem muito isso, né? Acho que os discos ali do Chico Science é um pouco meio que sobre isso, né? Sobre essa questão dessa ferramenta, de como essas tecnologias elas se tornam ferramentas, sobretudo, inclusive e na mão de produtores culturais periféricos, né? Hoje a gente tem parece uma mão dupla, assim, tem essa coisa do otimismo, no sentido do que isso possibilita, né? Você pensar, por exemplo, um sucesso como o Suricate Ceboso seria uma coisa feita por alguma grande produtora, alguma coisa
nos anos 80, nos anos 70, né? Não era uma coisa também acessível. Uma agência de publicidade, né? Ou você tem... e ao mesmo tempo você tem esse outro lado, que é esse lado muito nocivo das redes sociais, da exposição das crianças, dessa questão, inclusive, do uso, né? Do uso excessivo de telas e tudo. O que é que dá para conciliar aí? O que é que dá para... Qual é a saída para que a gente não abandone esse lado positivo, né? Que exatamente, e sobretudo nas áreas que as pessoas mais precisam, e ao mesmo tempo não se deixe levar por essa enxurrada de coisa negativa também que traga, né? Assim, a questão da democratização do acesso a se comunicar, eu acho que foi uma coisa que a internet trouxe. É isso que você citou. Assim, eu só estou aqui também por parte dessa mudança da forma da gente que mudamos de consumir não só conteúdo, informação num contexto geral, né? Não só o comportamento do humano mudou como sociedade por conta das redes. Isso é um fato. A gente pegou o primeiro grande boom da democratização no Brasil, pós ali toda a discussão que o governo Lula II fez, né, de acesso, distribuir acesso, facilitar, diminuir imposto para a compra de equipamentos nessa área. Teve um boom no Brasil, o boom das lan house. Tive lan house em casa também. Foi um momento onde a gente conseguiu ter acesso a um tipo de ferramenta que não existia. E aí eu acho que tem sim um certo boom, frenesi, que onde começa uma parte da população a se inserir e ser importante no debate público. Eu acho que tem uma mudança ao longo do período, porque isso virou um modelo de negócio onde as informações, os dados pessoais das pessoas viram lucro, né? O petróleo do futuro somos nós. Não é nem a gente fala dos dados, mas os dados são sobre as pessoas. Inclusive, o Privacidade Hackeada, aquele documentário que tem na Netflix, ele vai muito bem assim, sobre esse assunto, sobre falar de como pode influenciar as pessoas, a opinião, a mudar de opinião em favor de induções, né, que o algoritmo pode fazer. E aí eu acho que é onde a gente tem que ter um certo nível de controle, porque não é uma liberdade, né? A liberdade do algoritmo é um robô que ele escolhe o que ele te entrega, o que ele acha que te interessa, o que ele acha que não te interessa, e o que vai você engajar ali, porque vai gerar um dado para ele, e a plataforma ganha com isso, com a nossa localização, com o que a gente fala. Então, isso tem que ter uma preocupação, acho que, da sociedade, e quando eu falo sociedade, para além do corpo do Estado, do cidadão, entender que é a nossa vida. Que alguém está minerando a gente como se fosse um poço de petróleo, como se fosse uma mina de ouro. Então, cabe, eu acho que a classe política, o Congresso, tanto nacional quanto as casas legislativas estaduais, começar a discutir a proteção dos dados dos nossos cidadãos, da nossa sociedade. Mas sempre a de extrema direita vem com um discurso não, quer acabar com a liberdade de expressão. Eu gosto de usar o exemplo do trânsito. Você já pensou se não tivesse regra no trânsito? O que ia acontecer? Quantos acidentes, quanta gente... E a gente já tem isso ao longo do tempo com as redes sociais. Assim, não é sobre não defender a liberdade de expressão. Pelo contrário, eu acredito nela. Só estou aqui porque existia esse espaço e eu consegui ocupar esse espaço e ter a oportunidade e a sorte também de cair no gosto popular. Mas daqui para o futuro, o celular, inclusive, o smartphone, né, que é a coisa do momento, ele é quase um pedaço do nosso corpo já. Por isso que a gente passa cada vez mais tempo, tudo é no celular, se é para pagar uma conta é no celular, se é para conversar com alguém, com um familiar, se é para se distrair, para assistir às vezes um filme. Então, vamos dizer, o nosso forma de consumo cultural do cotidiano, ele passa muito sobre o smartphone, sobre o celular. Então, assim, cada vez mais você vê nas crianças, cada vez mais cedo tendo um celular. Então, assim, temos que fazer uma discussão agora de uso. Eu acho que no primeiro momento há essa abertura aí, e agora a gente tem que discutir a usabilidade. Cada país tem sua soberania e o Brasil tem que defender a deles.
O Brasil não tem nenhuma plataforma digital dessas gigantescas. Nós não produzimos isso. Mas que o Instagram tenha sido produzido por brasileiros é uma empresa da Meta. A Meta é dona do Instagram, dona do WhatsApp, é dona do Facebook. Então, assim, você cria um monopólio onde as informações da gente estão ali sendo gerida e vendida por uma empresa que nem brasileira é. Então, a gente tem que discutir essa questão e fazer essa discussão pública e propor, de fato, uma regulamentação. No entanto, eu acho que isso cabe, ainda mais um estado que nem o Ceará. O Ceará tem, eu acho que, o segundo maior encontro de cabos de fibra ótica do planeta. Como é que a gente é tão importante nesse debate assim, de cabeamento, como é que a gente não discute a produção de dados do nosso povo? A gente passa a ter uma empresa que nem a BrisaNet, que fica bilionária da noite pro dia, vamos dizer assim, com pouco tempo. É do cinturão digital para cá. Então você vê um boom. Então, assim, virou um commodity, é um commodity. Então a gente tem que discutir esse commodity, não só no âmbito de distribuir acesso. Tem que discutir acesso e como será esse acesso também. Em especial, as crianças. Se você não tem nenhum tipo de proteção para a criança num ambiente desse, que é liberdade demais, a gente sabe que pode acontecer, como foi o caso do Felca, que ele demonstrou ali. A rede social ela não tem nenhum tipo de preocupação, a preocupação dela é com a monetização, com o recurso que ela vai ganhar e com o dado. Então, assim, só se posiciona depois que tem uma demonstração pública, né, desse assunto. E aí eu acho que é onde a gente tem que olhar para isso e entender, opa, temos que ter pesos e contrapesos nessa coisa. Não é uma questão de censurar ninguém, mas de fazer o que existe, que é um acordo na nossa Constituição, que é um acordo social, fazer valer no ambiente digital. E aí quem é de fora vai ter que respeitar as regras do que é aqui dentro. O deputado, tem uma fala que um ponto que você citou, que eu acho curioso a gente tratar, que é assim, você citou a questão, por exemplo, do discurso da extrema-direita, né? Esse grupo político de extrema-direita, e uma parte da direita, pelo menos uma boa parte da direita, ela tem um discurso, inclusive, muito bem alinhado em relação à questão das redes sociais, que é e das plataformas e tudo, que é a não regulação por conta dessa defesa dessa suposta liberdade de expressão, né? Na verdade, esse discurso aí, até que ponto ele é verdade, pode ser discutido, mas assim, no fundo, esse discurso ele é redondinho, digamos assim, né? Ao mesmo tempo, me parece que a esquerda ela tem um discurso mais não está unificado ainda. Se você não vê, por exemplo, essa questão da regulação seja uma questão, inclusive, que nem sempre ela aparece, inclusive, nos discursos da esquerda. Você acha que a esquerda está ainda distante dessa discussão? Uma parte dela, pelo menos? Eu não acho isso, só por um único motivo, porque, se eu não me engano, foi o Orlando Silva que foi o relator até da lei de regulamentação das redes sociais no Congresso, e era uma proposta muito boa. Assim, seria um grande avanço. Teve uma proposta, inclusive, do Guilherme Boulos, recente, que foi a de discutir a questão de todo usuário de internet receber uma parte dos lucros gerados por seu próprio, vamos dizer assim, trabalho, porque a gente não vê como trabalho, muitas vezes a gente estamos ali no usuário, né, como eles colocam a gente, está ali só usando a ferramenta, mas eles estão ganhando dinheiro com o nosso uso. Mas um paralelo é como se a gente estivesse voltando a um modal de escravidão, assim, onde nós somos força de trabalho de uma ferramenta que está cada vez mais rica, cada vez mais controle. E tá aí, você vê o que foi a posse do Trump, o que tava lá o dono da Meta, tava lá o dono da Amazon, tava o Elon Musk, dono do X, como o cara do secretário dá um cargo de ministério, né? Quase o dono, né? Quase o dono do inclusive o nome do projeto do Boulos é Elon Musk. Para você ver, os caras têm uma força onde inclusive molda a sociedade como inteira, não só o Brasil, mas eles conseguem discutir o planeta. Então isso vai pautar o mundo politicamente. Então acho que assim, não acho que a gente não discute o debate de forma qualificada.
eu acho muito difícil como é que você diz assim, ó, eu quero implementar a lei para que a coisa não corra solta. Aí o argumento do outro lado é, tá vendo? Ó? Quer te privar de você falar na rede social. Então, assim, eu acho que a gente tem que vencer esse debate na sociedade, que é difícil, porque o discurso da extrema-direita ele é muito fácil, ele não tem nenhuma profundidade, é uma fala e pronto, é isso. E ninguém é contra a liberdade de expressão. Esse aspecto. E tem uma coisa da censura, que a gente tem que lembrar, gente, a extrema-direita defende ditadura militar. Quem censurava no Brasil era a ditadura. Então a gente tem que conseguir, de alguma forma, eu acho, melhorar a nossa comunicação para explicar essas coisas. E a gente sabe que isso tem que ser de forma paulatina, constante. Eu acho que a gente tem que unificar o nosso debate em torno de um discurso único, porque tem uma certa dispersão de fato por conta de quadros, mas é o melhor discurso. Para mim é o correto. A gente está discutindo pelo correto, pelo acordo democrático, para que as pessoas possam divergir, para que por exemplo, uma plataforma não favoreça um campo e não favoreça o outro. Né? Você foi ver o congresso do PL, estava lá Meta, CapCut e outras plataformas, de alguma forma, dando apoio, dando incentivo, e a gente sabe que também favorece, dentro do ambiente digital, eles têm um favorecimento. A gente precisa discutir isso, não é uma questão de se é esquerda ou é direita, é uma questão de proteção das pessoas. E aí eu acho que a gente precisa convencer a sociedade de forma, inclusive, mais objetiva sobre o assunto. Pois é, aí deputado, eu queria que você fizesse uma análise, porque aí você tem uma vivência, inclusive, a gente sabe que você tem um conhecimento orgânico mesmo, né, assim, legítimo em relação a essa questão. Como é que você olha essa questão da comunicação da esquerda de uma forma geral? Eu nem digo do PSOL, porque acho que o PSOL ele é um partido que é um pouco mais ligado, talvez, a essa discussão, esse posicionamento. Inclusive, Fortaleza, você tem alguns quadros que tem também essa performance. Eu digo essa boa performance de rede, como um Gabriel Biologia, por exemplo, porque você vê isso, muitas vezes você vê na direita quadros que sabem se comunicar, digamos assim, né, que tem essa performance boa, e a gente sabe que está falando de redes sociais, de internet, tudo, porque é um canal que meio que todo mundo tá falando. Como é que você olha a performance da esquerda nesse sentido, assim, de saber se comunicar nessa nova forma que não é nem tão nova assim mais, né? Assim, que já tem quase 15 anos já de caminhada. Assim, o pessoal é isso. O pessoal ele performa muito bem nas redes. Tem aqui um quadro que nem o Gabriel, nacionalmente, um quadro que nem a Érica, que destrói muito bem nas redes. Quando eu falo destruir, é assim, tipo, a mulher dá um amasso. Ela vai muito bem. Se você pegasse, assim, 2 anos atrás, a maioria dos parlamentares do Congresso Nacional eram só de extrema-direita, iam bem nas redes sociais. Hoje ela está em 5ª posição. Então, assim, mesmo tendo uma máquina em favor dos caras, mesmo tendo rede social impulsionando eles, e eu acho que a esquerda, no contexto geral, vem aprendendo, assim. Porque eu acho que isso aí, a lição não vem nem de agora. Acho que essa lição vem em 2018, assim, com a própria eleição do Bolsonaro. Lógico que teve impulsionamento em massa no WhatsApp, teve financiamento para esses impulsionamentos, tem uma questão econômica envolvida também, não é só a ferramenta em si, o cara domina na ferramenta. Tem uma estrutura que está funcionando ali para que impulsionasse esse cara. E a gente tem que entender isso também. Ponto. Agora a gente precisa melhorar a nossa linguagem, e eu acho que é uma questão de linguagem, entender que o ambiente digital ele não é o parlamento, por exemplo. Quando você é um parlamentar, você não fala do mesmo jeito, você usa uma linguagem mais próxima. Mas tem bons exemplos no campo progressista, no Brasil inteiro. Tem a Rosa em Pernambuco, tem a Jo Cavalcante também, que é vereadora em Recife, o próprio João Campos, que é do campo progressista, do PSB. Você tem na Bahia gente que vai muito bem nas redes. O Guilherme Boulos também tem uma rede social bem engajada, tem muito seguidor. Assim, você começa a ter um movimento nacional que não é, lógico, eu sou um nativo da web, eu
Sou conhecido, meu nome não é Suricate, meu nome é Souza, mas as pessoas me conhecem por conta do Suricate. Isso não tem a ver necessariamente com a política em si, né? Mas é usar a linguagem, aprender a usar a linguagem para poder comunicar as pautas que são importantes para a população, de forma clara, direta, com penetração, no gosto popular, sabendo usar as trends, é entrar no que é o ritmo da própria rede social, que não é ditada pela rede social em si, as plataformas, mas pelo público. E a gente tem que aprender com o público que está sendo ali, gerando conteúdo, se comunicando, aprender a entrar nesse ecossistema, melhorar a nossa forma de se comunicar. Você vê, inclusive, recente, a guinada que, depois tarifaço do Trump, que o governo deu, e o próprio Lula, o personagem Lula dentro das redes, de mudar a forma de se comunicar, menos institucional, mais informal, de forma direta, com meme, usando do humor, usando de ferramentas linguísticas que quem está no ambiente tal se identifica, porque é isso, quem abre o Instagram às vezes quer se divertir, não quer entrar para tomar uma lapada, mesmo sendo um espaço de debate constante. A gente tem que saber dosar o que tem que ser sério e o que tem que ser humorado dentro das nossas pautas. Bacana. Você acha que você tem sentido abertura no sentido? Eu digo sobretudo nos quadros que são mais antigos, pessoas que estão, enfim, porque tem aquela preocupação, às vezes, eu penso muito no que diz respeito, às vezes, uma discussão que você tem em algumas questões de arte, dessa questão da forma e do conteúdo, né? O cara, não, o que importa é um conteúdo, como se a forma fosse, você pudesse prescindir dela, você pudesse ter ela, se pudesse se despreocupar. Você sente a abertura? Porque você vem com inclusive com esse capital, não só com o capital político que você tem, mas você vem também com essa capacidade de se comunicar que muita gente não tem, né? Nesse ambiente novo. Não, esse ambiente digital, né? Esse ambiente digital, novo não é tanto. Mas eu sinto que para quem vem, principalmente políticos, vamos dizer, clássicos, né? Que vem da formação clássica, tem uma dificuldade porque a formação para se comunicar é outra, né? Tem que ser, às vezes, abrangente, mais genérico. E rede social você tem que ser direto, você tem que dar um papo, você tá falando um a um, você tem que olhar para dentro da câmera, assim, que nem você fala assim, eu estou falando com você, essa mensagem é para você. Tem que ser, às vezes, mais direto. E sem muito adorno, assim, sem jogar muito adorno nas palavras, sem muita dificuldade. Tem que ser simples, tem que ser direto. Eu vou pegar um exemplo que eu vi, que eu gostei muito, que foi um videozinho, eu vi um cara até falando sobre isso. Assim. Foi um vídeo do João Campos inaugurando uma rua. Assim. Ver ele fazer aquele evento cheio de gente, vai dizer, não ganha, foi lá, gravou um vídeo no celular, na rede social tem milhares de acessos. Acaba falando com milhões de pessoas, lógico, não necessariamente a base dele, mas conversa com uma malha de pessoas que passam naquela avenida todo dia e que precisam daquela obra. E vão, de alguma forma, essas pessoas não podem estar ali. Entender que o ambiente digital, eu acho que isso era uma coisa importante assim, para quem vem da política tradicional. Entender que o ambiente digital ele é uma extensão da rua. Como se a gente estivesse no meio da rua, numa praça, dando um grito, regada! Aí você tem que ter o discurso que vai chamar mais atenção na praça. Léo, tem outro ponto que eu queria trazer para você, é quase a inversão desse, né? Nesse sentido, você falou dessa história que as redes sociais é a extensão da rua, né? E de quando começa a fazer, digamos, esse caminho inverso, né? Que você, por exemplo, você tem a periferia, ela é palco, ela é motora de transformações e de embates sociais, né? Você vê assim, essa questão enfim, a história é isso, né? São dos oprimidos ali, então você vai partir ali pelas as periferias, né? E você começa a ver um avanço muito grande, né? Que já não é de hoje tudo, da extrema-direita nesses ambientes também, né? Dessa entrada, essa mentalidade, por exemplo, do empreendedor, de si mesmo, dessa coisa assim, um componente ideológico muito forte de direita, conservador, reacionário. Reacionário é melhor do que conservador, a palavra, inclusive.
nas periferias. Como é que você vê esse movimento e o que é que a esquerda consegue fazer para frear, ou se está fazendo já para frear essa chegada forte desse discurso nas periferias? Sim, acho que frear tem um certo freio. Acho que a eleição do presidente Lula, ela representa isso, inclusive, a vitória. Porque é isso, você vencer de um cara que vai bem em rede social, né, que no caso o Bolsonaro, e que tinha a máquina do Estado, né, além de diversos parlamentares, na época o PL vinha muito forte, então você já tem uma demonstração pública de que a gente vem avançando, né? Essa demonstração ela se dá também na hora do voto na urna. A vitória, inclusive, do Evandro aqui em Fortaleza, a vitória do Elmano no primeiro turno, também tem uma representação de que, tudo bem, a extrema-direita é muito barulhenta, dialoga com 20%, 30% da sociedade, com esse sentimento, principalmente com o público evangélico, e também por conta de um trabalho político feito pelos pastores, grandes pastores. O Silas Malafaia está em cima do palanque desde 2000 antes do Bolsonaro ser eleito, né? Então ele está lá em cima do palanque de forma constante, ventilando debate político dentro de uma base social que é muito importante para o Brasil, né? E que está sendo utilizada pela extrema-direita, e a gente sabe que esses pastores, esses pelo menos, né, que estamos citando aqui o Silas Malafaia, esse Magno Malta, eles se beneficiam e eles lucram muito com a fé do povo. A gente sabe disso. Não é à toa que o Silas Malafaia tem um jatinho, né? Lucrar é lucrar mesmo. Lucrar, né? De verdade, gente. O cara que anda de BMW, de jatinho, ele não é pobre. ele tá mexendo com fé de gente. E estão usando da fé para entrar na política. Assim, não é à toa que existe uma bancada de mais de 100 deputados evangélicos no Congresso Nacional. Estão usando a fé do povo para isso. Ponto 1. Eu acho que tem uma coisa que a gente ter essa noção, que é voltar a discutir com a sociedade num conjunto geral também, como esquerda e aí como progressista. Acho que a gente tem avançado, sim. Acho que a gente conseguiu vitórias na eleição, mas a gente precisa disputar a sociedade de forma constante, porque o discurso neoliberal, ele venceu, né? Os aplicativos, é o modelo da uberização. O Temer assolou, quando o golpe da Dilma ali, o Temer assolou a questão do trabalho, quando ele tem aquela reforma trabalhista, que de trabalhista não tem nada, onde não favorece o trabalhador, favorece só o empresário, e daí a pejotização avança no Brasil. Eu gosto mais desse termo do que o termo do empreendedor, porque eu também fui MEI durante muito tempo. Então, assim, eu sei que o MEI, ele é a forma mais fácil de tirar o direito trabalhista de alguém. Você contrata para fazer um trabalho de CLT uma pessoa que é ali um contratado, né? Você é seu patrão, não sou o seu patrão mais, né? Eu estou lhe dando uma possibilidade de trabalhar aqui. Então, assim, tem uma coisa de mudança de regramento também, que isso teve um efeito na sociedade. E tem a uberização, que é pior ainda, que aí escala, né? A uberização, ela pega isso e escala ainda mais, junto com esse discurso raso. Se você pegar a vida de um trabalhador, de um entregador de aplicativo, ele tem que trabalhar 10, 12 horas por dia. Ele está trabalhando mais do que as 8 do trabalhador comum. Então, assim, você tem uma mudança na sociedade da relação com o trabalho, que a gente tem que... É importante demais, por exemplo, o governo Lula revogar essa reforma, voltar atrás. Porque talvez, de alguma certa forma, isso diminuísse, facilitasse o debate na sociedade. Porque você tem que responsabilizar o patrão de alguma forma. Porque aí vamos para o debate clássico, né? Eu vou pegar como exemplo antigamente, como era, né? Tinha o patrão, aí que era o burguês, que era dono da terra ou da fábrica, e tinha o trabalhador, e tinha a fábrica, a mão de obra, o meio de produção e o burguês. Qual é o meio de produção hoje? É o aplicativo. O burguês não está nem no Brasil. Esse dinheiro não vem nem para o Brasil. Vai-se embora. Né? Não paga nem imposto direito. Você pega o que o Bet Tigrinho leva para fora
de recurso, já bate o dinheiro do banco, é 240 bi de lucro por ano. Então a gente tem que olhar para isso e entender que a gente está acabando de uma certa forma com o nosso próprio país, tirando dinheiro do país, recursos do nosso país e mandando para fora, né? E ao mesmo tempo o povo está acreditando que está vivendo melhor, tanto que virou piada dizer que é CLT. Ninguém quer trabalhar numa escala 6x1. Então a gente tem que discutir o fim da escala 6x1, tem que melhorar a qualidade do vida do povo. Então assim, é assim que a gente vai conseguir destrinchar esse debate de uma forma mais eficiente, inclusive desconstruir o que o debate neoliberal, o discurso neoliberal construiu no Brasil. O deputado, você falou um ponto aí que é curioso. Eu, inclusive, tenho filhos, criança, e já ouvi esse absurdo das pessoas chamarem o outro CLT como se fosse um xingamento, né? Na sua opinião, assim, e aí, inclusive, pensando que você como uma pessoa que mora na periferia, que está ali junto e tudo, que convive, que ouve e que luta, né, por essas pessoas, assim, como é que cola essa... o que faz que as pessoas... o cara que está em cima de uma moto, entregando comida por aplicativo numa escala terrível, né, assim, sem zero direitos, né, e até esse patrão é um patrão que não tem corpo, que não tem, enfim... Sabe quem cobrar? Não, exatamente, não tem, às vezes, nem como cobrar, né. Como é que isso cola, esse discurso do cara achar que ele é empreendedor, de que ele tá... que o bom é aquilo ali mesmo, que o bom ele não atesta nem uma CLT, Primeiro pelo sonho, né, tem um sonho. O fato de você ser CLT, a maioria dos CLT recebe um salário mínimo. Difícil sobreviver no Brasil com um salário mínimo. Muito difícil. Ainda mais quem tem filho. Um jovem, ele quer comprar uma moto, quer comprar um carro, quer comprar um celular legal, quer ter direito a poder comprar uma roupa. Então, assim, tem um discurso não só econômico, mas a gente precisa fazer política pública. Quando eu falo da questão da revogação da reforma trabalhista, porque tem que melhorar. Assim, como é que você cria um debate na sociedade, um discurso, onde ser CLT é ruim? É porque de fato é ruim. Não, uma escala ruim, recebe pouco, o patrão às vezes está só em cima do pé ali, né? Então, assim, os direitos não existem quase mais, né? Não favorece mais o trabalhador de uma certa forma, não protege da mesma maneira como era antes. Então, acho que por aí, se há um enfraquecimento desse debate do trabalho ao longo desse período, desde o governo Temer ali, onde se assola e se aprofunda a questão neoliberal. Aí eu acho que a gente tem que discutir economia, tem que discutir geração de emprego e renda e entender que muito difícil tirar da sociedade hoje esse debate do empreendedor. Porque já é uma coisa que eu lembro que antes a gente chamava de autônomo, né? A gente meio que a mesma coisa mudou só de nome, mas o sentido é bem parecido. Pessoa que autonomamente gera o seu trabalho, sei lá, tem uma coisa de pratinho, ou o próprio entregador de comida que vai ali subir na moto por conta própria, usar um aplicativo de terceiro, onde parte do lucro fica para esse dono de aplicativo, né? Então, acho que a gente tem que, para vencer esse debate, tem que ter alternativa e oferta de política pública no debate econômico e trabalhista. E aí é a questão do sonho. Se a gente não apresenta isso para nossas crianças e nossos adolescentes, quando essa geração for adulta, ela já vai ter no imaginário daqui dentro que, como você me falou dos seus filhos, ser CLT é uma coisa ruim. É você assinar uma carta de quase escravidão. Então, acho que a gente precisa discutir pautas que são urgentes. A primeira, que é visível. A sociedade, quando pautou, o VAT pautou o debate de vida além do trabalho, né? Do fim da escala 6x1, quando a Érica Hilton, inclusive, ela vai lá e propõe o projeto de lei para acabar.
com a escala 6x1, isso ganha voz na sociedade, inclusive o próprio Nicolas Ferreira gravou um videozinho, que ele sempre grava um videozinho, que nem gravou agora com essa questão da adultização e a gente vai lançar um vídeo nas redes sociais, não sei quando vai ao ar o programa, mas hoje, que é a segunda-feira, a gente está lançando um vídeo respondendo o Nicolas, porque eu acho que tem uma distorção da realidade por parte dessas figuras que têm um público, têm voto, que dialoga com o sentimento da sociedade. Então a gente precisa entrar num debate do imaginário e discutir sonho, discutir futuro. A gente tem que ofertar futuro para nossas crianças, nossos adolescentes. E o caminho não é ser um entregador, galera. Vocês podem ter outras possibilidades, assim, ter um sonho maior, sonhar em ter condição digna de viver, assim, sabe? Você poder imaginar. Eu trabalho, vamos dizer assim, sou um autônomo também, estou na categoria do empreendedor. Eu trabalho na minha casa, mas eu tenho que trabalhar todo dia. Meu plano de saúde é não ficar doente. Se eu ficar doente, fica ruim para mim, porque eu tenho que trabalhar. Mesmo se eu pagar meu plano de saúde lá, para mim, eu não posso ficar doente, porque se eu ficar doente, quem é que vai trabalhar por mim? Né? Então, a discussão da proteção do direito trabalhista, se entender como trabalhador, é importante, e isso vai ter que ser com educação, com debates mais profundos, e o necessário, o mais importante, é política pública. Não tem pra onde correr. O povo tem que sentir. É igual a população que recebe o Bolsa Família. A gente viu esse ano aí, saiu a informação que mais de 1 milhão de famílias saíram do Bolsa Família porque ascenderam socialmente. Então quer dizer que a política pública funcionou, foi efetiva. Então a gente tem que entrar na disputa constante socialmente, corações e mentes, para que a gente não caia no discurso neoliberal. E não é dizendo que você não pode ser empreendedor. Você pode ser seu empreendedor, sim. Você pode ter o seu trabalho, gerar a sua condição de se manter, se você não quer ter um patrão, assim como eu também, que também não quero. Mas eu tenho que entender que eu tenho que ter direitos. Eu tenho que estar protegido de alguma forma. Porque por mais que meu patrão não me cobre diariamente alguma coisa, né, que é as plataformas digitais, eu tenho que dar alguma resposta, porque ela vamos dizer assim, está no meu subconsciente. Eu fico sentindo que eu não estou fazendo nada, que eu estou perdendo meu tempo, não sendo produtivo. Então, assim, você tem direito ao descanso, você tem que ter direito à saúde, à educação e trabalho digno. Não ser refém do mecanismo ali funcional de você estar gerando receita para você quanto para os outros. Isso é uma coisa interessante, que você falou, porque assim, acho que um dos campos que tem a precarização mais antiga é o campo cultural, né? Assim, antes, o que as pessoas estão falando... Eu lembro que quando teve essa história da flexibilização da CLT, eu recebi um colega que era músico, dizendo assim, olha, a gente está nisso aí há muito mais tempo, nós somos a não CLT, né? Então tem esse ponto. Eu queria tocar num ponto agora tem muitas vulnerabilidades que assolam a sociedade de forma geral, mas que na periferia ela é mais castigada, né? Uhum. Não é a questão, por exemplo, a gente tem a questão da segurança pública, né? E a gente tem essa questão, por exemplo, de facção e tudo, que você tem uma situação de às vezes, até dessa dificuldade de você ir de um lugar para o outro, né? Assim, acho que eu sou um pouco mais velho, eu me lembro de tempos que você conseguia andar de um bairro para o outro sem tanta dificuldade, tudo inclusive na periferia sem muito problema. Eu brinco, que às vezes antigamente você andava e você tinha medo de levar uma carreira de roubar seu chinelo, né? Hoje em dia a coisa está mais difícil, né? Como é que é isso? Qual é a saída para essa questão? Assim, sobre a questão do território em si, a gente tem essa questão hoje de uma dificuldade, principalmente na periferia, transitar no próprio bairro, às vezes. E aí eu acho que o Estado, de uma certa maneira, tem que entender esse contexto de pensar a política pública pulverizada. Ponto 1. Eu acho que a política tem que chegar no território e a gente tem que disputar as pessoas. O Estado, eu moro num conjunto habitacional.
a primeira escola do conjunto habitacional que eu moro foi criada, teve que o conjunto ter 5 anos. Você recebe a casa, você chega lá e não tem nenhuma política pública além do poder ostensivo do Estado. A polícia chega e não chega o que é um posto, uma escola, um aparelho cultural, que são coisas que são importantes para a nossa vida e importantes principalmente para a fase de formação da vida das crianças. Criança, adolescente. Ocupar a cabeça das pessoas, e aí tem um exemplo muito bom que foi o Pé de Meia. O Pé de Meia fez com que a galera que estava saindo da escola voltasse para a escola. Porque o que acontece, a maioria das vezes, com os jovens da periferia? Você tem que trabalhar muito cedo. Você vai pegar o recorte, as meninas 14, 15 anos já estão sendo mãe, a primeira vez. Os meninos estão sendo pai. Então eles estão ficando adultos muito rápido, né? Então a gente precisa discutir políticas públicas para essa faixa etária, onde elas sejam efetivas, e discutir políticas públicas nos territórios, começando por onde tem o IDH mais baixo. Porque onde você vai ver os dados da violência, quanto mais baixo o IDH, mais violento é. Então, se o Meireles, eu vou dar o exemplo do Meireles. Se o Meireles tem... Você não vê falar de caso de homicídio no Meireles. Por que não tem no Meireles e tem no Janguruçu, por exemplo? Quem é que mora no Janguruçu? Tem CRAS no Janguruçu? Tem escola para todo mundo? Então a gente precisa discutir o bojo social inteiro. Porque a margem da sociedade, do centro econômico, dos centros urbanos, eles historicamente estão... Foi o que foi os anos 80, né? Não só aqui, mas São Paulo foi um estado onde era isso. O povo morria igual não sei o quê. Então a gente tem que discutir a efetividade de políticas públicas nos territórios em si. Política de paz, política de saúde, política de vida. Eu acredito muito nisso. Eu moro no conjunto habitacional lá, que tem um Zona Viva, que é um aparelho bem pequenininho, de um orçamento pequeno, que é um aparelho de proteção social, mesmo sendo um aparelho que serve cultura, né? Ele é ligado à SPS, tem uma gestão comunitária pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, pelo MTST ali, tem uma relação local onde é feito o cuidado pela própria comunidade. Então há um apego, há uma relação. Eu acho que um bom exemplo de aparelho cultural é o próprio CCBJ também, que é o Centro Cultural do Bom Jardim, que também tem uma gestão vinda da comunidade. As pessoas que trabalham ali, a sua maioria, são do próprio Bom Jardim. Isso facilita a relação com os moradores, isso diminui as tensões. Então assim, a gente precisa ter nesse horizonte futuro e próximo. E aí eu pego a fala do próprio governador Elmano, que falou nas Cunhã, sobre o poder ostensivo só não está resolvendo. Então a gente tem que trabalhar esse imaginário, e isso tem que ser política pública efetiva. Eu acho que a gente tem que pensar em discussões onde temos que levar aparelhos culturais de pequeno porte, e aí no caso a gente vai defender o Zona Viva como esse tipo de aparelho em cada território de IDH muito baixo, em especial os conjuntos habitacionais, que são grandes conglomerados de casas onde ficam literalmente as pessoas ali em situação de muitas vezes vulnerabilidade social, porque são pessoas que já vieram dessa situação, que foram algumas removidas, outras de movimentos sociais, e tudo se mistura nesse ambiente. Isso é um prato cheio para esse poder paralelo do Estado. Então o Estado precisa disputar, é lá. É lá que se disputa essa questão do cotidiano, e que acaba no final resultando na elevação do número da violência. E a violência letal. Não necessariamente o número de assalto cresce, é o número de homicídio. Então quem é que está morrendo? Vamos fazer esse recorte social, identificar. Eu vi o Renato até falando sobre isso, Renato Roseno, que se é previsível, é prevenível. Então a gente tem que criar um mecanismo de prevenir. E eu acredito na política de Zona Viva, mas eu acho que é um conjunto de políticas públicas. Não só o aparelho cultural lá na ponta vai resolver.
Vai ter que ser um aparelho cultural, vai ter que ter o posto de saúde, vai ter que ter o CRAS, tem que ter escola, tem que ter aquele acompanhamento como é feito no próprio Bolsa Família, que a criança tem que estar na escola, tem que ter um conjunto de políticas públicas onde vai disputar o imaginário das pessoas, a possibilidade, inclusive, econômica das pessoas de viver em sociedade, porque a gente sabe que o que as pessoas procuram é estar viva. Então, assim, não acredito que ninguém termine no crime só porque é ruim. Eu acho que existe um conjunto de condições que coloca a pessoa nessa situação. Eu moro na periferia. Eu vejo, desde sempre, as pessoas numa situação de vulnerabilidade. Eu vou botar meu lixo para fora, tem gente lá dentro do lixo. Às vezes para comer, não é só para reciclar. Então a gente tem que entender isso, que a gente tem que discutir proteção social e para além de um prato de comida. A gente tem que discutir o prato de comida. É importante que ninguém pensa com fome, só pensa na comida, mas a gente tem que ofertar possibilidade. E eu acho que isso é um papel do Estado. O deputado, chegando aqui ao final da nossa conversa, eu queria lhe perguntar sobre a sua chegada na Alesse, né? Você está chegando aí na licença, inclusive, de um deputado muito atuante, que é o Rosendo e tudo. E queria que você falasse o que as pessoas podem esperar do Léo Suricati, agora deputado estadual do estado do Ceará. Vou falar até para a câmera. Pode esperar que a nossa atuação vai ser pautada em duas coisas fundamentais. Para a gente, a primeira é o território, com base na vida da juventude, que é quem está mais morrendo hoje no nosso estado. São dados que, para mim, são... A gente não pode esquecer disso, porque a gente tem que ofertar política pública para esse povo. Eu acredito que a gente tem que criar políticas públicas para essa faixa etária da sociedade, para essas pessoas que estão ali, para esse conjunto social. Segundo e não menos importante, é a questão da soberania digital, em especial discussões como internet livre, empregabilidade e uma questão muito importante que é a proteção dos nossos dados. E aí eu acho que isso tem que ser feito nacionalmente, mas cada estado tem que discutir essa questão, porque é o dado da nossa população. Assim. A nossa atuação vai ter voltada para isso. Mas se você é um favelado, um periférico, seja do interior da capital, saiba que o nosso gabinete está lá, aberto para lhe receber e defender pautas tanto da sua localidade quanto questões gerais do nosso estado para esse corpo, em especial o jovem periférico, território e a questão digital. Assim. É o que a gente quer discutir. Pode procurar lá nós, ao gabinete 201, vá lá que a gente vai receber e é para isso. A gente está lá para ser cobrado também. Legal, eu queria agradecer o deputado aqui pela participação no nosso podcast, Questão de Opinião, né? Queria agradecer você também que nos acompanhou até agora aqui no Questão de Opinião, dizer que esse conteúdo aí vai estar também nas outras plataformas, convidar você para acessar nossas redes sociais, o nosso site e acompanhar nossa edição diária aí que está sendo enviada todos os dias. Obrigado.